O milagre que mudou a vida de Bruno, quando a fé venceu a dor. Bruno sempre foi um homem forte. Aos 38 anos, trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo, enfrentando madrugadas frias e trânsito caótico para sustentar a esposa, Ana, e a filha de 9 anos, Sofia. Ele não reclamava porque via no esforço a única maneira de dar um futuro melhor à família. Mas havia um problema que nenhum esforço humano podia resolver. Há 2 anos, Sofia sofria de uma doença silenciosa e cruel. Era colite microscópica, um tipo raro de inflamação intestinal que causava dores abdominais insuportáveis, diarreias constantes e uma fraqueza que tirava a infância da menina. Médicos receitavam remédios caríssimos, exames intermináveis e as melhoras, quando vinham, duravam pouco. Ana chorava todas as noites, vendo a filha emagrecer, sem energia para brincar. Bruno, por sua vez, se sentia impotente. Até quando, Deus? Ele perguntava ao céu, enquanto via o dinheiro do tratamento sumir e a esperança se esgotar. Até que um dia, depois de mais uma consulta frustrante, Bruno parou o carro em um sinal e viu um cartaz. Deus tem a solução. Culto da Libertação. Igreja Universal do Reino de Deus, rua tal, número e tal. Ele já tinha ouvido falar da igreja, mas nunca havia entrado. O que eu tenho a perder? Pensou. Naquela noite, depois do trabalho, ele entrou sozinho, com o coração pesado. O templo estava cheio. O som dos louvores vibrava nas paredes, e o pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre fé. Deus não é Deus de meia solução. Ele cura, liberta e transforma, dizia. Bruno sentou-se no fundo, de braços cruzados, cético, mas algo dentro dele mexeu quando viu pessoas levantando as mãos, chorando, gritando aleluia, em meio às orações. Era diferente de tudo que ele já tinha visto. No final do culto, o pastor fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está cansado de sofrer sozinho? Bruno hesitou, mas uma força o levou a levantar a mão. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmão, qual é a sua luta? As palavras saíram entrecortadas. Minha filha, ela está doente, os médicos não conseguem curar. O obreiro olhou nos seus olhos e disse: Deus já tem a vitória para ela. Você precisa crer. Naquela noite, Bruno saiu da igreja com um folheto na mão, campanha dos 7 dias de jejum e oração, a fogueira santa que quebra toda maldição. Ele não entendia muito, mas algo dentro dele dizia que aquela era a resposta. Ana ficou surpresa quando Bruno chegou em casa falando da igreja. Você? Na Universal? Ela perguntou, incrédula. Bruno só respondeu, eles falam de um Deus que faz milagres. E eu não vou desistir da Sofia. No dia seguinte, ele voltou ao templo, dessa vez com a família. O pastor orou por Sofia, ungi-la com óleo e declarou: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Sofia, assustada mas esperançosa, fechou os olhos e sentiu uma paz estranha. Os dias seguintes foram de batalha espiritual. Bruno e Ana participaram da corrente de oração das 6 horas, acordando antes do sol nascer para clamar a Deus. Eles jejuaram, como ensinado na campanha, e deram o dízimo e ofertas, mesmo com as contas apertadas. Deus prova a nossa fé no que a gente entrega a Ele, o pastor havia dito. Bruno acreditou. Mas a prova maior veio quando, no 3º dia, Sofia teve uma crise forte. As dores voltaram, e Ana, desesperada, quis levar a menina ao hospital. Bruno, porém, segurou sua mão e disse: Não, vamos orar. Eles se ajoelharam ao lado da cama da filha, e Bruno clamou com lágrimas: Senhor, o Senhor disse que é o Deus que cura. Eu não vou sair daqui até ver o milagre. Por horas, eles oraram, até que lentamente a dor de Sofia começou a passar. No 7º dia da campanha, no culto da Fogueira Santa, algo sobrenatural aconteceu. O pastor convidou todos a colocarem as mãos no altar e clamarem por libertação. Bruno levou Sofia ao frente, e quando o pastor impôs as mãos sobre ela, a menina sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Pai, eu me sinto diferente. Ela sussurrou. No mesmo instante, Bruno soube, estava feito. Os dias seguintes confirmaram. Sofia voltou a comer sem dor, ganhou peso, brincava como qualquer criança. Os exames que antes mostravam inflamação voltaram normais. Os médicos não explicam, disse o gastroenterologista surpreso. Mas Bruno sabia, era Deus. No domingo seguinte, ele subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, seguiu Sofia pela mão e disse: Eu vim aqui desesperado, mas encontrei um Deus que ouve. Minha filha estava condenada pela medicina, mas Jesus a curou. Não foi remédio, não foi sorte, foi a fé nesta igreja, foi a unção deste pastor, foram as orações desta corrente santa. O templo explodiu em glórias a Deus. Hoje Bruno é um homem transformado.
Ele e Ana são obreiros voluntários na Universal, ajudando outros que chegam quebrados como ele já chegou. Sofia, agora com 10 anos, corre, pula e vive sem nenhuma sequela. Aprendi que Deus não falha, diz Bruno, sempre que alguém lhe pergunta sobre o milagre. Mas Ele quer que a gente dê o primeiro passo. Que a gente creia, mesmo quando tudo diz que não tem jeito. Que a gente entregue o pouco que tem, seja dinheiro, seja dor, e confie que Ele multiplica. E é assim, com lágrimas de gratidão, que ele repete o que ouviu no primeiro culto que frequentou. A fé não é para os fracos. É para os que não desistem. E Deus? Deus é para quem crê. A vida de Bruno e Ana mudou tanto que até os vizinhos do bairro onde moravam começaram a notar. Antes eles eram conhecidos como o casal que vivia em silêncio, com a porta sempre fechada e o rosto marcado pela preocupação. Agora eram os primeiros a chegar nas reuniões de oração na casa da irmã Maria, uma obreira que abrirá um ponto de pregação na garagem. Quem diria que esse menino que mal andava ia estar aqui hoje pulando e louvando a Deus, dizia Dona Jandira, a vizinha de cima, enquanto via Sofia correndo pelo pátio, saudável e cheia de vida. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, enquanto Bruno ajudava a organizar as cadeiras do templo, um homem alto, de rosto cansado, entrou pela porta dos fundos. Era o senhor Antônio, pai de Bruno. Eles não se falavam havia anos, desde que o vício e as más escolhas de Bruno tinham afastado a família. O velho olhou em volta, desconfortável, até que os olhos se encontraram com os do filho. Bruno congelou. Não era raiva que sentia, nem vergonha. Era uma paz tão grande que só podia vir de Deus. Pai, Bruno mal conseguiu dizer, a voz embargada. O senhor Antônio engoliu em seco, tirando o chapéu surrado das mãos. Ouvi falar que você mudou. Que tem uma filha, que ela estava doente e agora está boa. Não sei o que é essa igreja, filho, mas se foi aqui que você encontrou ajuda, eu preciso também. Naquela noite, o pastor orou por Antônio, que chorou como uma criança ao sentir o peso das culpas sendo tirado de suas costas. Ele contou que a esposa, a avó de Sofia, havia falecido há pouco tempo, e que a solidão e a amargura o estavam consumindo. Deus não só curou minha filha, pai. Ele quer curar você também, disse Bruno, segurando firme a mão do velho. Dias depois, Antônio voltou. E depois novamente. Até que um domingo, durante o culto, ele subiu ao altar e entregou a vida a Jesus. Pensei que fosse tarde demais para mim, confessou mais tarde aos netos com os olhos brilhantes. Mas descobri que para Deus nunca é. A família que o pecado tinha destruído, a fé estava restaurando. Sofia, que antes era motivo de dor, agora era o centro de uma história de redenção. Ana, que quase desistira de tudo, hoje lidera o grupo de senhoras que oram pelas famílias quebradas. E Bruno? Ele não perde um culto. Sempre que pode, fica na porta do templo, cumprimentando os que chegam com um abraço e um sorriso. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, diz, como se cada palavra fosse uma semente de esperança plantada no coração daqueles que ainda duvidam. E assim o milagre de Sofia se multiplicou. Não foi só uma menina que voltou a andar. Foi uma família que voltou a viver. Foi uma igreja que ganhou mais uma prova de que, quando a fé encontra a obediência, Deus age. E age de um jeito que ninguém pode explicar, só pode testemunhar. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E eles agora vivem para contar. A notícia do que aconteceu com Sofia se espalhou pela cidade como um vento suave, mas poderoso. Não demorou para que pessoas de outros bairros começarem a chegar na congregação cristã no Brasil, muitas vezes só para ver com os próprios olhos a menina que, segundo todos diziam, havia se levantado de uma cadeira de rodas depois de anos sem andar. Alguns vinham com curiosidade, outros com desesperança, mas a maioria saía de lá com algo diferente no coração. Um domingo de manhã, uma mulher chamada Marisa entrou no templo arrastando os pés, o rosto marcado por noites sem dormir. Seu filho, Lucas, de 10 anos, havia nascido com uma doença rara que o deixava fraco, quase sem forças para brincar como as outras crianças. Os médicos diziam que não havia cura, que era só questão de tempo até que seu corpo desistisse. Marisa já havia tentado de tudo, remédios caríssimos, tratamentos alternativos, até promessas a santos que não conhecia direito. Nada adiantara. Até que uma vizinha, emocionada, lhe contou sobre Sofia. Se Deus fez por aquela menina, por que não faria pelo meu filho? Pensou Marisa, enquanto seguirá o caminho até a igreja, mesmo sem saber direito o que esperar. Ela não conhecia ninguém ali, mas assim que entrou, Bruno a viu. Reconheceu aquele olhar perdido, aquela dor que ele mesmo já havia carregado. Sem dizer nada, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Você está no lugar certo, falou baixo com a voz grossa de emoção. Deus não desiste da gente. Eu sei disso. Marisa não conseguiu segurar as lágrimas.
E quando o culto começou, ela se ajoelhou ali mesmo, no chão de madeira gastado pelo tempo, com Lucas nos braços. Não eram palavras bonitas que saíam de sua boca, eram pedidos quebrados, gemidos de uma mãe que já não tinha mais forças, só fé. E a igreja orou com ela. Dias depois, durante um culto de quarta-feira, algo aconteceu. Lucas, que mal conseguia se sentar sozinho, de repente esticou as perninhas como se testasse o chão. Marisa segurou a respiração. Os irmãos ao redor começaram a murmurar louvores. E então, bem devagar, como se estivesse aprendendo a andar pela primeira vez, o menino se levantou. Tremia, mas estava de pé. Marisa gritou não de medo, mas de uma alegria que não cabia dentro dela. Lucas deu os primeiros passos nos braços da mãe, e depois, como se ganhasse confiança a cada segundo, solitou-se e caminhou sozinho, até o meio do salão. O choro foi geral. Não eram só lágrimas de emoção, eram lágrimas de quem testemunhava, mais uma vez, que Deus não havia se esquecido deles. Depois daquele dia, Marisa e Lucas não faltaram mais. Ela se juntou ao grupo de Ana, aquelas senhoras que oravam pelas famílias quebradas, porque agora entendia que a dor podia se transformar em propósito. E Lucas virou o melhor amigo de Sofia. Os dois corriam pelo pátio da igreja, rindo, como se a vida sempre tivesse sido assim, leve, possível, cheia de graça. E assim o milagre de Sofia não parou em Sofia. Não parou em Bruno, nem em Ana, nem em Marisa. Ele continuou se espalhando, como uma chama que não se apaga. Porque naquela igreja simples de paredes brancas e bancos de madeira, as pessoas aprenderam uma verdade que nenhum livro poderia ensinar. Que Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os que creem. E quando a fé encontra a obediência, até o impossível se curva. Hoje, anos depois, quando alguém novo chega na congregação cristã no Brasil e pergunta sobre os milagres, os irmãos não apontam para um lugar no passado. Eles apontam para as vidas ao redor. Para o jovem que deixou as drogas depois de um culto de oração. Para a mulher que superou a depressão depois de sentir a mão de uma irmã em seu ombro. Para as crianças que brincam no pátio saudáveis, quando os médicos já haviam desistido. Milagre não é só o que a gente vê, dizem com um sorriso. É o que a gente vive. E aqui, a gente vive para contar. Naquela mesma igreja de paredes brancas, onde o cheiro de café recém-coado ainda se mistura ao perfume das flores no altar, tem uma história que muitos contam em voz baixa, como se o próprio ar ficasse mais leve ao lembrar. É a história do irmão João, um homem que chegou arrastando não só o corpo, mas a alma. Ele entrou pela primeira vez numa noite de quarta-feira, quando o coro das irmãs cantava Louvai ao Senhor, todos os povos. João mal conseguia ficar em pé. As pernas, fraquejadas por anos de álcool, tremiam a cada passo. Os olhos, antes brilhantes, agora estavam opacos, como se a vida tivesse desistido dele antes que ele desistisse de si mesmo. Sentou-se no último banco, encostado na parede, achando que ninguém o veria. Mas Deus já o estava vendo há muito tempo. Ninguém o julgou. Ninguém virou o rosto. A irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas de tanto trabalhar e orar, aproximou-se e colocou um copo de água em suas mãos trêmulas. Beba, filho. A água é boa, mas a palavra de Deus é melhor, disse ela com uma voz tão doce que parecia um abraço. João bebeu a água, mas foi a bondade daquele gesto que realmente o saciou. Os cultos passaram a ser seu refúgio. Ele não entendia tudo, mas sentia algo que não sentia há anos, paz. Não era a paz do mundo, que depende de circunstâncias, mas aquela que vem de saber que mesmo quebrado, ele não estava sozinho. Os irmãos oravam por ele sem pedir nada em troca. As irmãs levavam comida para sua casa, um prato quente que ele não merecia, mas que recebia com lágrimas nos olhos. Até que veio aquele domingo. O pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A fé não é só acreditar, disse o servo de Deus. É estender a mão, mesmo quando tudo diz que não adianta. João fechou os olhos e pela primeira vez em anos orou de verdade. Não com palavras bonitas, mas com o coração rasgado. Senhor, se o Senhor pode, me tira dessa escuridão. Naquela noite, ele sonhou. Sonhou que estava de pé à beira de um rio, e uma voz lhe dizia, as águas são para te lavar, não para te afogar. Quando acordou, o desejo pelo álcool tinha ido embora. Não como uma luta, não como uma guerra, mas como se nunca tivesse existido. Ele se levantou, tomou banho, vestiu a roupa limpa que uma irmã havia deixado em sua porta e foi para a igreja. Não como um homem derrotado, mas como um filho que finalmente voltou para casa. Hoje João é um dos primeiros a chegar nos cultos. Suas mãos, antes trêmulas, agora seguram firme a Bíblia enquanto lê para os novos que chegam. Ele não prega com palavras difíceis, mas com a vida que foi transformada. Eu não sou ninguém especial, diz ele com os olhos úmidos.
Só um homem que encontrou um Deus que não desiste das pessoas. E é assim na congregação cristã no Brasil. Não há holofotes, não há propagandas, não há promessas de riqueza ou fama. Há só um Deus que age no silencioso do coração, nos gestos pequenos que mudam tudo. Há irmãos que estendem a mão sem medir o custo. Há milagres que não aparecem nas redes sociais, mas que brilham nos olhos de quem foi tocado. Porque o maior milagre não é o que muda as circunstâncias, é o que muda o coração. E coração mudado, vida transformada. Essa é a marca da igreja que não se glória nos homens, mas no Senhor, que faz todas as coisas novas. Naquela mesma igreja, em um banco bem ao fundo, sentava-se Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas, que há anos carregava um peso que ninguém via. Seu filho Vitor havia se perdido nas ruas, envolvido com coisas que ela nem ousava nomear. As noites eram longas, os joelhos doloridos de tanto orar. Muitas vezes ela pensava, será que Deus ainda se lembra de mim? Mas Dona Maria não desistiu. Toda segunda-feira, ela estava lá firme, mesmo quando as lágrimas escorriam sem permissão. Os irmãos não lhe davam respostas prontas, mas lhe davam colo. Não prometiam que tudo ficaria bem logo, mas oravam com ela segurando suas mãos trêmulas. Irmã, Deus está ouvindo, dizia a irmã Clara, sempre com um abraço apertado. Até que uma noite, quando o relógio já marcava quase meia-noite, alguém bateu à sua porta. Era Vitor, magro, com olheiras fundas, mas vivo. Mãe, eu não aguento mais isso, ele chorou nos seus braços. Não houve sermão, não houve cobrança. Só o silêncio sagrado de uma mãe que sabia. Aquela era a mão de Deus agindo. Hoje, Vitor está na igreja. Não como um troféu para ninguém exibir, mas como mais um filho que voltou para casa. Ele ajuda a arrumar as cadeiras, serve café nos cultos e às vezes, quando a emoção aperta, conta sua história para algum jovem que parece perdido. Eu pensei que ninguém mais ia querer saber de mim, mas aqui eles me receberam como eu estava. E assim vai a congregação. Sem alarde, sem espetáculo. Só com um Deus que conhece cada nome, cada dor escondida, e que age no tempo certo. Porque os milagres verdadeiros não são os que viram notícia, mas os que restauram vidas. Os que fazem um filho voltar, uma mãe sorrir de novo, um coração que estava morto bater com esperança. Não é uma igreja de homens perfeitos. É uma igreja de pessoas que caíram e se levantaram, que erraram e foram perdonadas, que choraram e encontraram consolo. E no meio de tudo isso, há um Deus que não se cansa de escrever histórias de redenção, uma a uma, porque para ele nenhum caso está perdido. Nenhum coração está tão duro que não possa ser amolecido. Nenhuma noite é tão escura que não possa virar dia. E é por isso que toda semana as portas se abrem, não para julgar, mas para acolher, não para exibir poder, mas para mostrar amor. Porque o maior milagre não está nos sinais grandiosos, mas na vida que renasce quando alguém finalmente se deixa encontrar por Deus. E então, no silêncio daquela noite, aconteceu. Era um homem que há anos carregava o peso de um erro que o consumia. As noites eram longas, os dias vazios, e cada olhar no espelho só confirmava o que ele já sabia, estava perdido. Até que, arrastado por um convite quase casual, entrou pelas portas. Não esperava nada. Talvez só um pouco de paz, ou pelo menos a ilusão dela. Mas ali, entre canções que falavam de graça e mãos estendidas sem condições, algo se quebrou. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi mais simples e mais profundo. Alguém o olhou nos olhos e disse, você é bem-vindo aqui. E pela primeira vez em anos, ele acreditou. Os dias seguintes não foram fáceis. A dor não desapareceu como mágica, mas algo mudou. Ele começou a se permitir chorar, a entregar os pedaços quebrados de si mesmo, e aos poucos, viu que Deus não os descartava. Pelo contrário, ele os recolhia, um por um, como quem monta um mosaico com fragmentos que o mundo chamaria de lixo. Um ano depois, ele estava de volta àquele mesmo lugar, mas não mais como um estranho. Agora, era ele quem estendia a mão para outro que chegava com os olhos baixos, com a alma em frangalhos. E quando o abraçou soube, o milagre não era só dele. Era de todos que, como ele, descobriram que a redenção não é um prêmio para os perfeitos, mas um convite para os que têm coragem de se deixar achar. Porque no fim, o maior milagre não é mudar a história. É perceber que mesmo nas páginas mais rasgadas, Deus ainda escreve, e sua caneta nunca seca de tinta. Lições que ficam. Nenhum coração está além do alcance de Deus. A redenção não exige que você seja digno, só que você permita ser encontrado. 2. O amor verdadeiro não humilha, restaura. Uma igreja que não acolhe os quebrados não reflete o Deus que quebrou seu próprio corpo para nos juntar. 3. Você pode ser a resposta à oração de alguém.
Às vezes o milagre é um abraço, uma palavra, um lugar onde alguém finalmente se sente em casa. E assim, as portas continuam se abrindo. Não para exibir perfeição, mas para provar que mesmo nas cinzas a vida pode renascer.